Bem-vinda, Sagrada Mulher Rebelde, à segunda temporada desse podcast que tem o meu coração. Eu sei que já fazem 2 anos que eu prometi para vocês essa segunda temporada e eu não vou ficar me justificando dos tantos porquês a vida se colocou no meu caminho. O que eu sei é que durante esses últimos 2 anos esse projeto não saiu do meu coração e no tempo certo ele agora está chegando para vocês. Nessa temporada, a gente vai estudar um livro, a gente vai ter como fio condutor do nosso estudo do feminino um livro maravilhoso, um dos primeiros livros de sagrado feminino que eu li e que tem o meu coração, escrito por uma mulher latino-americana. Nessa temporada, a gente vai estudar os 10 arquétipos do livro A Deusa em Nós, da escritora argentina Ethel Morgan. Mas por enquanto, tudo que eu tenho a dizer é sejam muito bem-vindas. Bem-vinda, Sagrada Mulher Rebelde. Esse podcast é um convite de reconexão com a tua essência feminina. Um espaço para lembrar que sagrado feminino é sim para todas nós e pode sim ser muito revolucionário no nosso caminho. Eu sou a Sophie Fischer e é uma alegria compartilhar de um pouco disso tudo com cada uma de vocês. Sejam todas muito bem-vindas. Então tá, chegamos à segunda temporada de Sagrada Mulher Rebelde. Mas antes de começar a falar e entrar nesses caminhos que nos levam de volta a nós mesmas, de transitar por esses caminhos de autoconhecimento e espiritualidade feminina, eu quero começar agradecendo. Quando eu comecei esse projeto 2 anos atrás, eu achava que, eu ia ter umas 5 ouvintes. Existe um lado meu que realmente acredita muito no meu potencial para o fracasso. E eu achei que ninguém ia querer parar para me ouvir, ficar me ouvindo durante 1 hora, mas eu fiz aquele projeto dando o meu melhor e realmente fazendo algo que vinha do fundo do meu coração. E vocês realmente abraçaram esse projeto, pararam para ouvir. Ao longo dos últimos 2 anos, quantas mensagens eu recebo de mulheres que vão descobrindo o podcast e me cobrando essa segunda temporada que eu sei que demorou para sair. Mas a minha alegria é muito, muito imensa mesmo de ser ouvida. Esses dias eu fiz até uma leitura minha de desenho humano. E no meu desenho humano aparecia que eu tenho muita dificuldade de ser ouvida, de me sentir ouvida pelos outros. E de fato esse é um traço que eu carrego na minha vida. Na minha vida, nas minhas relações mais íntimas, eu sinto que é muito difícil que as pessoas me escutem. E aí vocês, que não têm relação comigo, que nem me conhecem, tiraram tempo para me ouvir. Tiraram tempo para ouvir esses sentimentos, essas coisas que eu fui aprendendo sobre o feminino ao longo dos anos. E valorizaram isso muito, muito mesmo. Vocês fizeram essa pequena canceriana se sentir ouvida e valorizada. E por isso eu tenho a minha imensa gratidão. Eu espero que essa segunda temporada esteja à altura da primeira, mas de qualquer forma eu já estou muito feliz por estar aqui e por cada uma de vocês que me cobrou essa segunda temporada. Eu estou aqui por vocês. Muito obrigada. Mas para quem não ouviu a primeira temporada de Sagrada Mulher Rebelde, eu vou me apresentar e apresentar um pouquinho também da nossa proposta por aqui. Eu me chamo Sofia Fischer. Desde 2019, há mais ou menos uns 5 anos, eu venho estudando espiritualidade feminina, pelo menos nessa vida, fazem 5 anos. E há mais ou menos uns 2 anos eu também venho encontrando formas de ensinar sobre isso, de falar e compartilhar sobre isso, embora ainda de um lugar em que eu me considero realmente uma estudante desse assunto. Eu acredito sempre que, em primeiro lugar, nós somos mestres de nós mesmas, né? E aquilo que a gente compartilha é aquilo que a gente aprende e vivencia. Então, eu tô nesse lugar onde eu tô sempre estudando isso, porque revolucionou a minha vida de uma forma que eu não sei nem expressar. Então, eu tô sempre estudando isso e por amar tanto estudar isso e por amar tanto tudo que eu aprendo, eu acabo encontrando formas também de compartilhar com vocês.
E esse nome, Sagrada Mulher Rebelde, diz muito sobre como eu me relaciono com esses estudos do sagrado feminino, da espiritualidade feminina. Porque eu acredito que esses estudos, eles nos trazem uma revolução imensa. Eles são muito revolucionários. É preciso ser muito revolucionária para quebrar os padrões que estão estabelecidos, para questionar aquilo que tem sido ensinado para nós há séculos sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser feminina, o que é o feminino, né? É preciso ser muito revolucionária para questionar tudo isso e fazer mudanças. Eu não acredito em um estudo de espiritualidade feminina que esteja desconectado da nossa realidade. Eu não acredito que você precisa se tornar completamente distante da realidade do mundo, que você precisa se isolar no mato, que você precisa, então, se tornar uma sacerdotisa desse caminho, vamos dizer assim. Não, eu acredito muito em uma espiritualidade feminina que a gente vai praticar em todos os lugares, onde a gente estiver, em um escritório, em um metrô, sabe? Na nossa vida diária mesmo. Eu acredito muito nessa espiritualidade, nesse caminho como um caminho de autoconhecimento. Não só como um caminho espiritual, mas um verdadeiro caminho de autoconhecimento. E hoje a gente está vivendo um momento delicado, porque a gente está vivendo um momento em que falar de sagrado feminino é falar muito de feminilidade, sabe? Eu tenho visto muitas mulheres falando, distorcendo o sagrado feminino para falar de feminilidade, para ensinar mulheres sobre como se comportar, sabe? No mundo, como elas têm que agir. E assim, de um lugar muito preocupante, porque são discursos muito patriarcais, vestidos de outra coisa, vestidos de sagrado feminino, o que pra mim é um desaforo, sabe? Eu acho isso um desaforo. Porque é você literalmente vestir o lobo em pele de ovelha, né? E isso tá deixando as mulheres ainda mais confusas, cada dia mais confusas a respeito de si mesmas. Então, Sagrada Mulher Rebelde é um lugar onde a gente vai falar de um sagrado feminino que é feminista também. É importante falar isso. Eu não acredito que a gente teria hoje a liberdade que a gente tem para falar sobre tudo isso. E vou comentar sobre isso mais adiante, mas eu não acredito que eu poderia estar aqui gravando esse podcast se não fosse o feminismo. Então, sim, eu acredito muito em uma espiritualidade feminina que tem um pé no feminismo. A gente não pode se desconectar da realidade onde a gente vive, onde estamos imersas, e a gente não pode adormecer e ignorar que tem um monte de gente falando de sagrado feminino e, na verdade, distorcendo isso para continuar mantendo um sistema patriarcal vivo e repetitivo, dominando as nossas mentes. Então é isso, esse aqui é um espaço democrático para falar de sagrado feminino mesmo. Vocês têm todo o direito de discordar do que eu falo, vocês têm todo o direito de ligar o foda-se porque eu falo, a minha palavra não é lei, tá? Então fiquem bem à vontade. Eu tenho um humor um pouco ácido, eu tento dosar isso, né? Porque eu sei que eu não deveria ser tanto assim, então eu dou uma segurada, mas às vezes sai, então relevem, né? Se isso incomodar vocês, relevem. É só o meu jeitinho. E é isso, não tem nenhuma mulher aqui, da minha parte, que tá aqui pra cagar regra na vida de ninguém. Muito pelo contrário, eu acredito em um feminino que nos liberta, sabe? Eu acredito que reconhecer a nossa essência feminina nos liberta, liberta a nossa fonte criativa, nos liberta pra gente ser quem a gente é, amor próprio nos liberta pra gente ser quem a gente é, e descobrir tudo isso através do feminino é um rolê da hora, assim, é muito, muito, muito bom, eu amo muito esse caminho, então sejam bem-vindas a essa nossa segunda temporada. Então, na primeira temporada, a gente falou sobre as mulheres e os ciclos lunares, os arquétipos conectados com esses ciclos. E agora, na segunda temporada, a gente vai ser guiada por um livro. Um livro escrito por uma mulher latino-americana chamada Ethel Morgan. Eu sei que ela não tem nome de latino-americana, mas eu já explico isso melhor para vocês. Um livro que nos conduz através de 10 arquétipos do feminino. E para mim, um dos melhores livros que eu já li sobre espiritualidade feminina, de longe. Eu acho ele simplesmente sensacional. E eu tenho o maior orgulho
de que foi uma mulher daqui, uma mulher argentina que escreveu esse livro. Então, nessa temporada, a gente não vai se basear só nas vozes da cabeça da Sophie, a gente vai ter uma escritora, uma mulher letrada, guiando o nosso caminho. E ela é simplesmente maravilhosa. Ethel Morgan, então, na verdade, é uma escritora argentina que nasceu como Ethel Lidia Contursi em 16 de outubro de 1932. Então, temos aqui uma libriana. Adoro os librianos, são seres um pouco caóticos, mas quando eles trazem beleza ao mundo, eles trazem com gosto, e foi isso que Ethel Morgan fez. Então a Ethel, ela era herdeira, digamos assim, né, de uma família que tinha uma tradição muito grande no tango, era muito conhecida no tango, né, eram grandes escritores, letristas de tango. Ela quis se distanciar disso, ela não queria ficar associada a isso, né, porque o tango é muito importante na Argentina, então ela criou esse codinome, né? Ela se renomeou como Ethel Morgan com base na nossa grande bruxona, né, Morgana de Avalon. Então ela tem toda uma trajetória maravilhosa de vida, né? Ela é uma jornalista, durante muitos anos ela persiste neste caminho, ela é apaixonada por música, muito apaixonada por música, principalmente música clássica. E aí, ao longo da vida dela, né, trabalhando em jornais e crescendo nesse espaço, ela vai percebendo que aquilo não satisfaz a alma dela, ela começa a procurar. E aí ela vai estudar a cabala, ela vai estudar o tarô, ela vai ter várias buscas, assim, no caminho dela, até que ela percebe que ela está em busca de uma coisa diferente, que ela não está encontrando nos ensinamentos dos homens, né, e ela vai se reencontrar, então, com a espiritualidade feminina, através das muitas escritoras que surgiram ali no fim dos anos 70, né, nos anos 80, ela vai se reconectar e ela vai se tornar, então, nesse período, uma grande referência na Argentina desses estudos do feminino. Então, começa a criar círculos de feminino. Ela tem até um estudo com a deusa Isis, né? Ela ancora uma irmandade de Isis em Buenos Aires. Imagina fazer tudo isso em 1990, 1980, sabe? Ela realmente foi uma grande precursora desses estudos aqui na América Latina. Então ela vai para a Inglaterra, aprende sobre isso na Inglaterra, traz esses conhecimentos de volta. Tem uma trajetória lindíssima, assim, de resgate dos conhecimentos do feminino. E, enfim, é uma maravilhosa. Escreve esse livro aqui, A Deusa em Nós, né, que vai conduzir o nosso estudo lá em 1993, gente, quando eu estava saindo das fraldas. Então, realmente, assim, para mim, essa mulher é uma grande precursora. Eu tenho uma admiração muito grande por ela e por essa obra que ela escreveu. E o mais incrível, né? A gente percebe que é uma mulher referenciando a outra o tempo todo, porque é assim que as mulheres funcionam, né? As mulheres funcionam juntas, em círculo, uma fortalecendo, uma entregando algo para que a outra dê o próximo passo. Então, na verdade, o trabalho desse livro é baseado em um outro livro, em um livro pequeno, mais curto, que se chama Elementos da Deusa, ou Elements of the Goddess, de 1989, escrito por uma inglesa, se eu não me engano, chamada Caitlin Matthews. E a Caitlin trazia, então, esses 10 arquétipos, o que ela considerava como 10 arquétipos do feminino, com base na árvore da vida da Cabala. E aí a Ethel lê esse trabalho e sente que ela pode pegar esse trabalho e dar um passo além. Pode se aprofundar, pode falar mais sobre isso. E aí, então, ela lança esse livro, A Deusa em Nós, 10 Maneiras de Ser Mulher, que é onde a gente vai basear o nosso estudo dessa segunda temporada de Sagrada Mulher Rebelde. A gente vai conduzir esse estudo fazendo esse primeiro episódio, que é uma introdução, onde eu vou passar a introdução do livro mesmo e alguns conceitos importantes para esse estudo. E depois, a cada episódio, a gente vai se aprofundar em cada um desses 10 arquétipos que a Ethel propõe aqui. Então, o estudo da Ethel ele é baseado na teologia, né? No estudo da deusa. A vida da Ethel ela dedicou a esse estudo da teologia, da deusa, mas não a deusa como uma imagem superior, né? A maioria dos estudos da deusa nos conduz a esse lugar. A gente vai estudar a deusa não no sentido de essa entidade superior acima de nós, inalcançável, e sim a deusa, como é o nome do livro, em nós, né? Como esses arquétipos se manifestam em nós.
porque a deusa sempre teve muito essa força dentro do feminino. A deusa, ela é um espelho do feminino, né? Diferente da forma como a maioria das religiões patriarcais conduziu, colocando Deus acima da humanidade. Quando a gente tinha essa conexão com a deusa na nossa ancestralidade, era diferente. A deusa mostrava quem nós éramos, ela nos relembrava do nosso poder, da nossa potência, da nossa beleza, da nossa forma de ser, da nossa ciclicidade, né? Então, quando a gente retoma esse estudo da deusa, a gente retoma isso para olhar para dentro de nós mesmas e não para olhar para uma coisa que está lá fora. E em uma conversa esses dias me disseram que a gente cura a nossa relação de amor com nós mesmos quando a gente cura a nossa relação de amor com Deus. Quando a gente chega nesse lugar de reconhecer o nosso merecimento, né? Que a gente merece esse amor divino, que a gente é parte dessa criação divina, né? Que a gente é uma extensão da criação desse amor. E eu fiquei pensando muito nisso em relação ao feminino, em relação às mulheres, né? Como que a gente vai realmente se amar profundamente? Como que a gente vai curar a nossa relação de amor com Deus se a gente nem vê o nosso reflexo em Deus? Se nos foi dito que nós fomos criadas, né, durante muitos séculos, principalmente dentro do cristianismo, né, que reina aqui no Ocidente de certa forma sobre a nossa cultura, nos foi dito durante muito tempo que nós fomos a segunda criação, a menos importante, a submissa, a pecadora, a errada. Como que a gente vai se amar se a gente não tem uma mãe divina que é o nosso espelho? Né? Os homens vivem nesse lugar onde eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. E onde está a nossa deusa, da qual nós fomos criadas à imagem e semelhança? Isso, para mim, afeta profundamente a psique feminina, a forma como nós nos amamos, nós nos reconhecemos, nós nos vemos e como nós somos vistas. A Júlia Miara trouxe uma reflexão no livro que ela lançou, que agora me falha a memória o nome do livro, mas eu trago depois para vocês. A Júlia Miara traz essa reflexão que diz como seria a humanidade se a gente tivesse, ao mesmo passo em que a gente tinha esse Deus Pai Criador, a gente tivesse a Deusa Mãe Criadora. Como seria a humanidade se as mulheres tivessem sido tratadas como iguais, né, com a mesma herança divina desde o início? Será que os homens seriam tão violentos com as mulheres se eles soubessem que existe uma face da Deusa Mãe olhando para eles e que quando eles ferem uma mulher, eles também estão ferindo uma criatura divina, uma criatura que descende, né, dessa divindade? Se a gente tivesse essa figura da Deusa Mãe presente em nós e na nossa sociedade, na nossa comunidade, no nosso inconsciente, como seria? Então eu deixo esse monte de reflexão aí para vocês, sem nenhuma conclusão, mas é pra gente ir pensando, né? É pra gente ir refletindo mesmo como que a falta da presença da deusa nos afetou. Não só como uma força arquetípica que nos reconecta com nós, mas que nos reconecta ao nosso senso de valor e de amor próprio. Mas aí, saindo um pouco das minhas divagações e voltando então para os ensinamentos da Ethel, como eu falei para vocês, Sagrada Mulher Rebelde é sobre feminismo e sagrado feminino. E a Ethel tem uma clareza muito grande a respeito de como essas duas coisas estão linkadas, né? Embora muita gente queira separar, elas caminham juntas. Então a Ethel vai nos falar assim, no início, né, lá na era matriarcal, 25 mil anos atrás, até mais ou menos uns 5 mil anos atrás, uma longa era, né, que foi esquecida, a gente criava essas imagens da deusa mãe com base na experiência do feminino, naquilo que a gente via do feminino. A deusa mãe refletia o feminino, né? Refletia o nosso poder de gerar vida, de nutrir a vida, a nossa força intuitiva, enfim, a gente vai navegar sobre tudo isso, né, durante essa temporada. Mas então a gente tinha essa conexão, a gente perde essa conexão com a chegada dos sistemas patriarcais, da religião patriarcal, da imposição do patriarcado sobre as mulheres, e a gente vive esse longo período patriarcal nos últimos 5 mil anos, e a gente esquece então a nossa face divina, nossa face
de conexão profunda com o nosso feminino, a gente simplesmente se desconecta disso porque nós somos levadas a acreditar que tudo que é masculino é superior, é melhor, e as nossas faces femininas são sempre erradas, ruins, são estigmatizadas como coisas ruins e das quais a gente deve fugir e ter medo. E aí a gente vive 5.000 anos de uma profunda desconexão. E aí, há mais ou menos 100 anos atrás, a gente tem essa volta das mulheres através do feminismo, né? As mulheres voltam através do feminismo para lutar pelos seus direitos, para lutar contra as desigualdades desenfreadas, como a Ethel chama aqui no livro, e para tentar equilibrar um pouco as coisas novamente. E através disso, através desse equilíbrio que o feminismo vem nos trazer, a gente pode então, ali nos anos 70 e 80, voltar a resgatar o estudo da deusa, o estudo do feminino dentro da espiritualidade. Então ela fala, se não fosse o passo da feminista de nos trazer o mínimo de liberdade, de poder estudar, de poder votar, de poder fazer parte novamente dessa cultura, porque a gente estava à margem da cultura, né? Então, se não fossem as feministas que batalharam pelo nosso direito de trabalhar, estudar, de ter independência, de ter herança, de viver como um ser humano digno nessa terra, e ainda tem muita luta a ser feita, mas se não fosse por elas, a gente não poderia nem estar escrevendo, estar lendo, estar fazendo os nossos estudos, estar se aprofundando, né? Estar gravando um podcast, estar fazendo tudo que a gente está fazendo aqui. Então ela fala que realmente o feminismo é um passo e esse lugar da espiritualidade feminina é como um passo adiante. E ela entende que esse lugar da espiritualidade feminina ele vai nos levar a um feminino consciente, que ela descreve aqui como uma mulher universal completa, já não automatizada quando se trata de suas tarefas básicas, o mistério da vida, crescimento e regeneração. Conciliadora do lunar com o solar em sua natureza e capaz de fazer a sua parte nos avanços da humanidade. E aí aqui ela vai falar sobre aquilo que eu também acabei de comentar com vocês, né? A autoestima feminina está muito ligada com esse lugar de resgate da deusa. A gente precisa resgatar a nossa consciência, o feminino consciente, a gente precisa voltar para um lugar de entender a nossa potência, de amar quem nós somos, de amar sermos mulheres nesse mundo, sabe? De ocupar de novo o nosso lugar, não mais com medo, não mais nos reduzindo, não mais dizendo, ai não, mas eu preciso ser menor, mas eu preciso estar aqui para dar auxílio, para dar suporte para o homem. Não, eu preciso ocupar o meu lugar de brilho, o meu lugar de potência, né? O meu lugar onde eu reconheço que eu sou única, né? O meu papel é único e eu preciso trazer realmente a minha presença com amor. Amor por mim, amor por quem eu sou. E quando a gente se ama profundamente, a gente não permite mais que nos coloquem em pequenas caixas, que nos reduzam, que nos oprimam, porque a gente tem um conhecimento do nosso senso de valor desde um lugar muito profundo, de um lugar do nosso coração, de um lugar da nossa essência. Então a Ethel nos diz aqui que o feminino que a gente vai estudar aqui não é um feminino, né, como aquele que vai te dizer quem você é. Ai, ser mulher é ser assim, é ser assado. Não, ser mulher é conectar com essas potências. Mas como que essas potências se manifestam em você? Como que você é a nutridora? Como que você é a libertadora? Como que você é a criadora? Como que isso se manifesta na tua essência e na tua potência? Amando profundamente esse papel que você veio desempenhar no mundo, amando profundamente esse papel de mulher que nós viemos aqui para vivenciar. Ela inclusive nos diz que nesse período em que ela foi conduzindo os círculos de mulheres, né, ela viu 2 movimentos. Aquelas mulheres que se entregam profundamente, que se abrem e querem vivenciar aquilo com toda a sua gana, com toda a sua força, com toda a sua entrega. E aquelas que querem, mas ficam dando um passo atrás, né? Ai, por que eu vou me permitir? Será que eu vou ousar fazer isso? Será que eu vou ousar viver dessa forma tão autêntica? Mostrar quem eu sou, será que eu vou realmente, né, chamar Deus de mãe, eu vou me conectar com esse lugar de essência do feminino, porque realmente é quebrar muito daquilo que nos foi ensinado, a gente está realmente quebrando estigmas, quebrando padrões, e é um
lugar incômodo quebrar padrões, né? Então ela fala que ela via muitas mulheres que queriam, ela via aquele brilho em um momento, mas no seguinte elas davam um passo atrás. E ela diz, para que você não dê um passo atrás, para que você não tenha medo, é preciso muito amor por si. Você precisa chegar num lugar de entender que você merece isso, que você merece viver dessa forma autêntica, feliz, conectada com a tua essência. Porque a nossa falta de amor próprio nos coloca num lugar de pouco merecimento. Eu não mereço isso, eu não mereço essa alegria, eu não mereço essa expansão. Eu preciso voltar e ser aquela mulherzinha pequena que não chama atenção, que não faz barulho, né? Porque quando a gente se torna isso aqui, que a Ethel tá propondo nesse livro, a gente faz muito barulho. A gente não aceita mais ser manipulada, né? A gente vai adentrar em tudo isso a cada arquétipo, mas a gente não vai aceitar manipulação dos outros, que nos digam quem nós somos. A gente não vai só dizer sim, amém, para tudo que os homens querem. A gente vai começar a incomodar mesmo, né? Com a nossa autenticidade a gente incomoda. Então a gente tem que dizer, eu mereço isso, né? Se eu tô com medo de entrar nesse caminho, por que eu tô com esse medo? Por que eu acho que eu não posso ser essa mulher? Por que eu acho que todas as outras podem, mas eu não posso? Eu tenho medo, eu tenho vergonha. Porque isso fala, sim, de um lugar de muita falta de amor por nós mesmas, que vem de séculos, né? Se a gente olhar para nossa ancestralidade, quantas mulheres puderam realmente se amar e ser quem elas eram, né? Quantas das nossas avós, bisavós e grande linhagem de mulheres pôde ser livre para ser quem ela era. Então, talvez nós sejamos as primeiras. A gente está na linha de frente. Depois de muitos séculos, a gente está nessa linha de frente. E sim, é desafiador, mas eu também prometo que vale muito a pena. E aí, a Ethel fala, a gente está vivendo o retorno da deusa. A gente está vivendo um chamado coletivo ao retorno da deusa para as nossas vidas, ao retorno desse feminino consciente. É um chamado coletivo. Todas nós estamos ouvindo de uma forma ou de outra esse chamado de retorno para nossa casa. E aí a gente está descobrindo aqui que aquilo que a gente considerava como excentricidades pessoais ou misteriosas extravagâncias sustentadoras da nossa secreta identidade foram também vividas por outras mulheres, que agora se apresentam plasmadas em livros ou imagens. E um estudo como este pode ajudar nesse descobrimento, onde já se sintam integradas a algo maior do que sua própria biografia. Um movimento massivo de recuperação humana, em que as fêmeas da espécie estão fazendo às vezes de canais de recepção e transmissão de uma força feminina restauradora e regenerativa. Então, é um caminho para a humanidade, é um caminho de resgate da humanidade. A gente vai trazer a deusa para o nosso inconsciente coletivo, a gente vai trazer a deusa de volta para que, como humanidade, a gente possa se recuperar e se curar. Mas também o retorno da deusa é para você, é para sua cura pessoal. Tem esse propósito da cura pessoal, porque aí a gente vai para dentro, a gente vai olhar para dentro de nós mesmas e descobrir que dentro de nós mesmas existem ferramentas de cura. Existe um caminho que não precisa de um monte de terapias externas e de caminhos externos, e sim de autoobservação. Onde estão as minhas potências adormecidas e como que elas vão guiar o meu caminho? Quais são essas potências adormecidas que estão em mim e que vão me guiar de volta para um lugar onde eu esteja consciente de mim, onde eu viva de forma mais consciente, mais conectada, mais íntegra. Então aqui, basicamente, o que a Ethel está dizendo é o retorno da deusa vem de dentro. Né? A deusa não está vindo dos céus com a sua ira para nos punir ou para nos cobrar ou porque ela foi esquecida. Não, a deusa está vindo de dentro. É uma inquietação feminina que está dizendo: quem sou eu? Por que eu me sinto tão infeliz? E como que eu posso voltar a me sentir feliz, plena, autêntica e abundante? E aí a gente vai caminhar por 10 caminhos que vão nos ensinar essa reconexão. Os 10 arquétipos da deusa, 10 ginótipos, né, como a Ethel também chama aqui, que vão nos lembrar sobre quem nós somos. Então, quais são esses 10 arquétipos que a gente vai estudar aqui e que vão guiar essa temporada, que vão guiar esse nosso estudo com o livro da Ethel Morgan, né? Como eu falei para vocês, a Ethel, ela estudou a Cabala durante muitos anos. Esse livro que ela usou como base para escrever esse livro aqui também
tinha como base a árvore da vida da Cabala. Eu não entendo nada sobre Cabala, nunca parei para estudar sobre isso, então não vou nem tentar ousar explicar qualquer coisa para vocês, mas em essência o que a Ethel explica aqui é que a Cabala tem sempre um primeiro movimento, uma primeira energia, né? Uma energia primordial da qual tudo surge. Então aqui a gente vai ter um arquétipo centralizador. O primeiro arquétipo, ele é centralizador e ele cria todos os outros. Então todos os outros 9 arquétipos descendem deste primeiro. Então é como se a gente estudasse 9 aspectos mais um, o Uno, o primeiro de todos. Essa força circular centralizadora, que não poderia ser outra que não a criadora. Então, a criadora é esse primeiro arquétipo do qual todos os outros descendem, e aí depois a gente vai estudar a energizadora, a limitadora, a protetora, a iniciadora, a desafiadora, a liberadora, a conectora, a nutridora e a potencializadora. Então a gente tem esse primeiro arquétipo, que é a força una, a força criadora, a força motriz, né, a energia básica que tudo cria. E depois a gente tem do segundo ao 7º arquétipos, os arquétipos que vão fortalecer o nosso ego feminino, ela fala assim, que vão fortalecer a nossa identidade feminina, que vão nos lembrar que nós temos uma potência feminina adormecida em nós e vão nos reconectar com essa potência. E daí do 8º ao 10º a gente vai trabalhar a tríade feminina, né? A donzela, a mãe e a anciã, que aí seriam aspectos mais elevados, que já vão nos conectar com um lugar mais profundo de espiritualidade, de consciência, com uma consciência maior do nosso feminino. O nosso feminino a serviço da humanidade já, e não a serviço de nós mesmas. Então, do 2º ao 7º a gente vai relembrar quem nós somos, relembrar da nossa potência, relembrar os nossos caminhos através do feminino, e do 8º ao 10º a gente vai lembrar como que o feminino se coloca a serviço da humanidade e como que a gente vivencia esse feminino de um lugar mais espiritual. E aí a Ethel cita a escritora Shinoda Bolen, que diz o seguinte: existem 2 forças opostas que nos puxam. De fora, os estereótipos culturais, que variam com a época e os costumes, e de dentro, os arquétipos da psique profunda, que são parte natural de nosso padrão de desenvolvimento. Às vezes, ou quase sempre, se atende os de fora para não se sentir à parte e desprezada pela sociedade. Mas outras vezes, as exigências interiores são tão fortes que não podemos deixar de escutá-las e responder a elas sem o saber. E essa frase dela vai nos conectar muito com esse lugar onde a gente entende mais profundamente que esse estudo do feminino, ele vai nos conduzir para fora de tudo que está pré-estabelecido sobre o feminino, né? Tudo isso que te dizem, feminilidade é isso, ser mulher é isso e aquilo e aquele outro. Não, né? Essa força feminina, ela vem de dentro de você. Como que ela se manifesta em ti? Ninguém tem que te dizer como isso vai acontecer. Você vai atender aqui aos chamados dessa força que nasce de dentro de você. Ao longo dessa temporada, a gente vai estar falando quais são esses chamados, quais são essas vozes que estão aí dentro. E você vai começar a observar essas vozes que vêm dessa natureza arquetípica feminina, né? Mas como você responde a esse chamado é o mais importante de tudo isso. Então, a forma como a Ethel vai apresentando esses arquétipos é justamente assim. Primeiro, ela apresenta o arquétipo. Ela te diz quem é esse arquétipo, quem é essa força do divino feminino que está em todas nós, né? Hoje de uma forma muito, muito inconsciente, mas que habita em cada uma de nós. E depois ela vai falar da mulher concreta, que encarna essa energia, né? Como que a gente vive, como que a gente transita no nosso ambiente sociocultural, trazendo essa força. E sim, aqui a gente vai quebrar muito estigma, a gente vai quebrar muito daquilo que nos foi dito sobre ser mulher e a gente vai reconhecer outras formas que talvez a gente nunca tinha imaginado, mas que vão nos trazer para um lugar de conexão verdadeira e profunda. Bom, e a gente vai chegando aqui na parte final desse episódio, mas antes da gente finalizar, ainda tem 3 coisas muito importantes para a gente tratar, né? 3 coisas que a Ethel fala que eu acho que são essenciais que sejam ditas aqui
Antes da gente se encaminhar para o primeiro arquétipo, né, o arquétipo da criadora, que a gente vai tratar no primeiro episódio. Uma coisa que a gente vai falar muito, mas muito mesmo, né, que a Ethel vai trazer muito essa palavra e eu também, por consequência, nesse estudo, é a palavra poder. A gente vai falar muito de poder. E existe um entendimento estranho, né, quando a gente fala de matriarcado, né, de que o matriarcado seria o oposto do patriarcado, de que quando a gente fala do retorno do matriarcado, a gente quer então fazer com os homens exatamente o que eles fizeram com nós, né, de esse padrão de opressão e tudo mais. E quando a gente fala de tudo isso, a gente está falando de poder também, né? E aí a Ethel traz uma distinção que a escritora Starhawk faz sobre o poder, né? Ela diz que existem 3 tipos de poder que a gente pode observar e avaliar aqui. O primeiro, o poder sobre. Esse poder que a gente já conhece, esse poder que está aí no mundo, onde manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Onde sempre tem alguém acima, onde a gente vive numa estrutura realmente triangular, uma pessoa sempre tem que estar acima das outras, sempre tem que se impor sobre as outras. E eu, particularmente, tenho achado essa estrutura exaustiva, eu não tenho mais um mínimo saco para lidar com isso, mas é a estrutura que a gente tem hoje e eu não vislumbro um futuro muito diferente da forma como as coisas estão hoje, mas enfim, esse é o poder sobre. Então, quando a gente fala assim, matriarcado, retorno da deusa, né, vem essa ideia de que então as mulheres vão se impor sobre os homens, porque a gente vive nessa estrutura de poder onde um está sempre acima do outro, né? Aí ela vai falar também que existe o poder de dentro, vinculado aos mistérios que despertam nossas habilidades e potencialidades mais profundas. Então, o poder de dentro é uma manifestação de quem eu sou, né? O poder como uma manifestação de mim, da minha essência, da minha alma, né? Se a gente puder chamar assim. O poder como uma manifestação do meu ser, da minha integridade, da minha face mais verdadeira. E o poder com, que é essa influência entre iguais. E aí ela nos diz, aqui, quando a gente fala de poder, a gente está falando do poder de dentro. A gente está falando do poder que nasce a partir de dentro de cada uma de nós. Toda vez que a gente falar de poder feminino, do poder desses arquétipos, toda vez que a gente usar a palavra poder daqui para frente, a gente está falando disso, desse poder inato, esse poder que é seu, esse poder de ser, esse poder que nasce da tua essência e que não tem nada a ver com essas disputas de poder no mundo, porque uma mulher verdadeiramente empoderada é uma mulher que sabe quem ela é, que se conhece, que se reconhece, que se manifesta, que não tem medo de se expressar. E ela não está batalhando por campos de poder no mundo. Ela está batalhando para poder ser quem ela é neste mundo. E daí aqui a Ethel nos traz um conceito que se chama a mulher Shakti ou realizadora. Na verdade, quem criou esse conceito da mulher Shakti é a Vicky Noble, que foi também uma grande escritora, escreveu muito nos anos 80, que aqui é chamada pela Ethel como uma xamã moderna, né, que fala sobre o feminino. E a Vicky traz esse conceito da mulher Shakti como uma postura que a gente deve ter ao conduzir, ao portar essa energia feminina. Então ela fala que quando a gente se reconecta profundamente com a nossa energia feminina, a gente se torna essa mulher Shakti, essa mulher realizadora, essa mulher que tem postura e que caminha no mundo com presença, né? Ela até descreve essa mulher com um lema que diz o seguinte: o mundo me necessita, mas não como elemento passivo e paciente eternamente inconformada, e sim como fator de cura. E Shakti mesmo, a deusa Shakti no hinduísmo, ela é a primeira deusa, a deusa que origina todas as outras deusas dentro do hinduísmo. E também Shakti tem uma presença muito grande dentro do tantrismo, né, dos estudos do Tantra, que não é um conhecimento profundo que eu tenho, então não vou ficar falando daquilo que não conheço. Mas aqui ela fala que a Shakti é essa mulher que religa, né, que se reconecta com esse poder de dentro e que caminha pelo mundo com uma atitude curadora, né? Ela percebe que ela não pode ficar para sempre nos seus conflitos emocionais e que ela precisa ter uma atitude diferente.
E aí, quando ela se religa com o seu feminino divino, ela caminha pelo mundo com essa postura de curadora, de transformadora. Eu não vou ser para sempre vítima do patriarcado. Eu não vou ser para sempre vítima das histórias que aconteceram comigo. Eu vou me empoderar a partir de um lugar de dentro e eu vou fazer diferente. Então, isso para mim fala de uma verdade muito grande que eu vivencio desde que eu comecei a estudar, né? Esses estudos do feminino. É um lugar onde a gente se religa com o nosso poder pessoal. Mesmo, a gente se religa com um poder que vem de dentro. E aí, quando surgem os conflitos, os dramas, as questões do mundo interno, a gente às vezes até balança, a gente às vezes até chora e cai, mas a gente sabe muito mais rápido como levantar. Como fazer diferente, como não ficar naquela energia, eu não tô aqui pra isso, sabe? A gente começa a ficar nessa sensação, eu não tô aqui pra isso. Eu sei fazer melhor, eu sei fazer diferente, eu vou me posicionar, eu vou tomar um outro caminho. A gente realmente se religa com uma força interna que nos conduz, que nos dá a força para que sejamos quem nós viemos ser. E aí a gente não fica caindo nessas armadilhas, né? Nessas armadilhas emocionais, no medo de ser quem nós somos, e a gente toma o nosso lugar de poder nesse mundo. E o meu lugar pode ser um lugar muito pequeno, mas eu sou muito feliz por não ficar mais caindo nos meus dramas pessoais e poder caminhar, sabe? Poder dizer, olha, apesar desse grande caos que está na minha vida agora, apesar dos grandes conflitos e batalhas emocionais que eu posso estar vivendo, eu tenho um propósito e o meu propósito é maior que eu. Então eu vou fazer melhor, eu não vou ficar nesse lugar, eu vou fazer melhor, eu vou dar o meu melhor nesse mundo, eu vou gravar esse podcast, eu vou fazer aquilo que eu vim fazer, eu vou parar de drama e eu vou caminhar. Caminhar como uma mulher curadora, como uma mulher consciente, como uma mulher Shakti realizadora. E por último, ela volta de novo no lugar da autoestima como chave, né? Ela vai falar de novo, autoestima, mulheres, se amem, valorizem quem vocês são, como seres individuais, mas também como feminino. Tá na hora da gente valorizar esse feminino, né? E ela tem algumas passagens aqui muito interessantes que falam o seguinte: sem uma mudança da autoimagem, é impossível que a gente possa servir, né? A ordem natural, servir ao mundo. Durante muitos séculos, acreditamos que nosso posto é secundário, que não servimos para as questões importantes, que temos que deixar exclusivamente aos homens a tarefa de estabelecer as estruturas e visões que nos regem e dão forma à nossa realidade. Mas como teria sido a vida para as mulheres se vivessem em uma sociedade que venerasse uma criadora sábia e valorosa? Muitos séculos de esquecimento necessitam ser superados. É preciso descartar muitas ideias construídas sobre falsas premissas, investigar todo o preconceito para descobrir sua origem e lavar as adesões erradas das palavras da nossa linguagem. Em resumo, há muito o que fazer antes de ocupar o nosso lugar. E eu encerro dizendo que se a gente realmente tiver a coragem de retomar o nosso lugar desse poder que vem de dentro, o nosso lugar como mulheres realizadoras, mulheres verdadeiramente empoderadas, mulheres que se conhecem e que vivem nesse lugar do feminino consciente. Se a gente ousar fazer isso, a transformação que a gente vai ver no mundo é gigante. Talvez demore para isso repercutir nesse mundo de 8 bilhões de pessoas, mas quando repercute no nosso mundo pessoal, na nossa vida, nas nossas relações, isso já faz uma transformação imensa. Então é com muita alegria que a gente inicia aqui então nesse episódio a segunda temporada de Sagrada Mulher Rebelde. Vai ser uma honra para mim navegar com vocês e com a Ethel Morgan através desses 10 arquétipos. Então nos encontramos no próximo episódio para falar sobre o primeiro, sobre a deusa criadora que habita em cada uma de nós. E pra gente não finalizar cada episódio desse jeito meio assim, tchau, até logo, nos vemos no próximo, eu senti de trazer um poema para finalizar cada um desses episódios. E como eu não sou poeta, eu fui então pedir ajuda de um poeta. Eu pedi para o Thales Nunes nos sugerir então um poema para finalizar cada episódio. Eu apresento para ele o nome do arquétipo e o que cada arquétipo trabalha, e ele sugere algum poema que possa se conectar com aquele arquétipo. O Thales, para quem não conhece, ele é do Instagram Vida de Yoga.
Ele é yogi e poeta e eu sinto que ele fala muito bem sobre o feminino. Ele tem alguns livros, inclusive, que são dedicados a tratar, né, sobre a energia feminina, sobre o feminino, e faz isso de uma forma muito bonita. Eu não sei se todos os poemas vão ser dele ou não, mas ele que vai trazer esses poemas, que vai sugerir esses poemas. Então a gente vai começar com um que de fato é dele. E eu vou ler o poema e o poema encerra então o nosso episódio. Esse poema, ele é do livro Enluaradas. Se você não enxerga nos olhos de uma mulher um céu enluarado, se você não sente nas curvas de seu corpo o mistério das águas, se você não reconhece em seu peito a intensidade poética do mar, se você não reverencia em sua presença o impulso criativo da terra, se você não admira em sua inteligência a sensibilidade e a potência, então você não sabe nada sobre a natureza de Deus. Agora sim, até a próxima. Esse podcast é feito com muito amor e o meu sonho é que ele possa chegar ao número máximo de mulheres possível. Me ajuda a realizar isso? Compartilha esse podcast com as tuas amigas, chama elas para esse círculo e vamos juntas despertar a sagrada mulher rebelde que habita em cada uma de nós. Até a próxima!